Olá, meu irmão querido, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. Mais uma vez estamos juntos para mergulhar na Palavra de Deus, essa fonte inesgotável de graça, de paz, de sabedoria, de renovação para nossa mente e para o nosso coração. Bem-vindo, você que está chegando. Olha, para você ajudar a gente a chegar em mais pessoas, clica lá no joinha, curte o nosso podcast para que a gente possa, através da sua ajuda, alcançar mais gente querida com a palavra do Senhor, envolver mais gente nessa partilha gostosa da palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tranquilo? Tudo na alegria do Espírito Santo. Padre Antônio, já vou adiantando que eu sei que o senhor gosta também, claro, do mês de agosto. Lindo mês de agosto, né? Eu acho. Dizem que é o maior mês do ano, né? Tem 380 dias, não acaba nunca, mas não, ele é bonito, cheio de comemorações lindas. Nossa. Daqui a pouco vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. Hoje estamos celebrando dia 9 de agosto, uma grande mulher. Nossa, é mesmo, Padre Antônio, nossa amiga! Santa Teresa Benedita da Cruz, cujo nome civil era Edith Stein, uma mulher de origem judia, que foi uma grande intelectual do seu tempo, filósofa, foi iluminada pelo Evangelho de Cristo, lendo um livro de Santa Teresa numa noite que ela passou na casa de uma família amiga, e tornou-se religiosa carmelita. E no tempo da Segunda Guerra Mundial, imagina, porque os bispos da Holanda haviam confrontado o totalitarismo nazista, ela foi, junto com vários religiosos de origem judaica, ela foi extraditada para um campo de concentração, onde foi morta no meio de milhares de judeus, né? Foi declarada santa, foi declarada uma das copadroeiras da Europa, né? Uma figura admirável, assim, que tem tudo a ver com o tempo da gente, com busca, com os desafios, a loucura da maldade do nosso tempo, da Segunda Guerra. Uma pessoa que vale a pena ser mais conhecida pela gente. Então, o pessoal que gosta de pesquisar na internet, qualquer dia desse coloca lá Santa Teresa Benedita da Cruz, porque aí com certeza a busca vai dar em algum site católico, né? E conhecer um pouquinho da história dessa mulher. A história dela é um pouco o retrato da história do século XX. Ela era inteligentíssima, né, Padre Antônio? Ela tinha, naquela época, ter doutorado, hoje em dia ainda é. Ela foi secretária de um grande filósofo que deu origem a uma corrente filosófica, né, bastante importante, e escreveu coisas importantíssimas de filosofia antes de se tornar carmelita. Depois mudou o foco e escreveu sobre coisas igualmente ainda mais importantes, né? Tem um livro belíssimo sobre São João da Cruz e dificílimo, chamado A Ciência da Cruz, no qual ela estuda, né? Ela se debruça sobre a doutrina espiritual de São João da Cruz. Então, especial, uma pessoa especial, né? E hoje a igreja faz memória dela, então... Eu vi o filme dela, até maravilhoso. É com a mesma atriz que fez a mãe de Jesus no filme do Mel Gibson, um filme incrível, contando toda essa reviravolta, né, que deu. A gente às vezes fica, né, porque ela já era um destaque pela inteligência que ela tinha, né, pelos cursos, pela formação dela, e nesse meio tempo um livro, que beleza, né, Padre Antônio? Com a leitura de um livro, a vida dela dá uma guinada de 360 e ela se torna carmelita, né? E é lá no Carmelo que ela foi presa. Eles entraram lá no filme e mostra ela isso, e a né? irmã de sangue. Ela, né? e a irmã de sangue que seguiu os passos dela, Sim. né? E escreveu, né, uma das últimas coisas que acharam escritas por ela, né, numa folhinha na cela,
do convento, né? Não sei para onde estou indo, só sei que é Deus quem me leva. Nossa. Né? Então, quem sabe a gente podia, né, trazer essa frase para a vida da gente. Né? Há momentos em que a gente não sabe para onde é que a gente está indo, no que as coisas vão dar. Mas o importante não é a gente saber exatamente para onde está indo, porque a gente às vezes não tem esse controle todo. O importante é a gente saber que é Deus que leva a gente. Se a nossa vida está nas mãos dele, Ai, amém. a gente pode ter o coração sereno, em paz, mesmo diante do desconhecido, com a certeza de que se ele não falta, a gente é capaz de ir adiante. Né? Então, vamos em frente. Né? Padre Antônio, eu queria aproveitar a primeira coisa que o senhor falou e dar uma reforçada, que é para os irmãos e irmãs que estão compartilhando com a gente, para você, meu irmão, minha irmã, compartilhar com alguém, né, esse vídeo, se você tem feito isso, como é que esse podcast, essa partilha entre irmãos, tem caído no seu coração. É bom para não ficar... A gente sabe que, né, a partilha, ela se estende e é bom a gente ouvir o que os irmãos... Como é que eles estão recebendo, né, Padre Exato. Antônio? Todo tipo de feedback, de retorno para a gente é importante. Então, mandem aí os seus comentários também, essas coisas todas, para a gente estar por dentro. Afinal, a partilha é aqui, mas também é aí onde você está. Então, né? Laura, hoje queria convidar os irmãos a gente ir juntos a uma carta do apóstolo Paulo, curtinha, linda, só tem 4 capítulos, é bem curtinha. Uma coisa que um dia desse uma pessoa... amiga falou que eu achei legal. Ele falou: padre, sabe o que eu descobri uma vez o senhor falando? Que as cartas de São Paulo são cartas, então a gente tem que lê-las não, né, como se fossem outra coisa, mas como uma carta que um amigo está dirigindo a outros amigos, né, para se comunicar com eles, para dar notícias, para inspirá-los. E no caso dessa carta, que é a carta aos Filipenses, como ela é curtinha, assim, a minha sugestão para os irmãos é que quem tiver tempo, leia a carta inteira, né? Papum, né? Afinal de contas, quando a gente recebia a carta, porque hoje a gente não recebe mais, né? Hoje é e-mail, hoje é zap, hoje é sinal de fumaça, uma carta, né, a gente quase não recebe. Gostoso. Quando a gente recebe uma carta, ou recebia uma carta, a gente não lia um parágrafo e dizia, agora eu vou parar, depois eu leio o resto. Não. Pelo contrário. Né? A gente queria ler tudo. Tudo, né? Então, se você tiver chance de ler toda a carta de Paulo aos Filipenses, recomendo. Mas a gente vai se debruçar um pouquinho sobre um trecho que Padre Antônio, eu aprendi com o senhor, me comoveu muito. Ele escreveu essa carta na prisão, né, Padre? É uma das cartas de cativeiro do apóstolo Paulo. Né? Ele escreveu num tempo em que ele estava preso. Meu Deus! Né? E os estudiosos da Bíblia lembram sempre que é a carta na qual o apóstolo Paulo fala mais sobre alegria. A alegria, né? 16 vezes ele fala sobre alegria numa carta de 4 capítulozinhos pequenos, né? Então, pelo visto, não deu certo, né? Tentaram prendê-lo, mas prenderam alguma coisa, mas aqui dentro não prenderam. A alegria, né? Uau! Exato. Isso é valioso para a gente, né? Há situações que nos aprisionam de algum modo, porque limitam a gente, mas aqui dentro a gente pode estar um pouco mais livre, né? Amém. E pode chegar um pouco mais longe. Então o apóstolo Paulo ensina isso pra gente, né? Viveu na prática isso. Não é? Então, Laura, eu queria propor para você da gente compartilhar um trechinho que está no capítulo 2 da Carta aos Filipenses, que eu gosto de ver da seguinte maneira. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se a gente tiver um pouquinho de atenção, existem até edições da Bíblia que tem isso por como é que a gente pode dizer, com os caracteres em letras de cores diferentes, para justamente marcar isso. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que nos 4 evangelhos, toda a narrativa gira em torno da paixão de Jesus. A maior parte de cada um dos 4 evangelhos é dedicada à paixão de Jesus. Então é como se fosse um quadro, uma pintura linda, terrível, na qual os evangelistas colocaram uma moldura, que é o ministério público de Jesus, sua origem, mas o quadro,
as cores, as tintas estão mais carregadas sobre esse foco, a paixão de Cristo, o sofrimento redentor de Jesus e a sua vitória na ressurreição. O apóstolo Paulo fala de Cristo Jesus de uma maneira incomparável. E eu gosto de imaginar que o segundo capítulo da carta aos Filipenses vamos dizer assim, o relato da paixão de Cristo nos textos de Paulo. Ai, Padre Antônio, nunca pensei nisso. O relato da paixão de Cristo na ótica de São Paulo. Exato. Não como os demais, porque os evangelistas tinham uma preocupação também de pontuar elementos históricos. Em que sentido? Coisas que aconteceram, como aconteceram, quem estava lá. Paulo não tem essa preocupação. Mas ele descreve, no fundo, a mesma coisa que os evangelistas querem mostrar para a gente que estava acontecendo enquanto Jesus subiu o Calvário. Na verdade, Jesus subiu o Calvário, mas no fundo ele estava descendo. E é sobre isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Eu também gosto de imaginar que esse trechinho de Filipenses é como se fosse a via sacra pintada, esculpida pelo apóstolo Paulo. E ele mostra para a gente como era a alma de Jesus durante a sua paixão, o que Jesus carregava na sua alma durante a sua paixão e o quanto a gente aprende com Jesus na sua paixão. Acho que a gente já comentou aqui uma vez que um autor espiritual muito bom, um teólogo que estudou muito a vida espiritual, ele dizia que a paixão da alma de Jesus é a alma da paixão. Então, quando Paulo descreve para a gente aqui o que havia na alma, no coração de Jesus ao longo da sua paixão, ele está indo com a gente no essencial. E ele está mostrando para a gente como a gente pode aprender com Jesus a viver uma vida nova, uma vida crucificada, porque para Paulo a vida cristã em plenitude é uma vida crucificada. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Como é que a gente vive isso? O modo como Jesus morreu, de alguma maneira, ele manifesta como a gente deve viver. Porque a nossa vida está crucificada com ele. Então, queria convidar você a gente dar uma olhadinha. Se alguém tiver Bíblia e puder parar o que está fazendo para dar uma olhadinha na Bíblia, se estiver dirigindo, não, pelo amor de Deus. Ou se estiver fazendo comida, também não, porque senão o pessoal reclama, né? Mas, se não, você pode acompanhar com a gente. Filipenses capítulo 2. Paulo está falando para uma comunidade de cristãos, né? Uma coisa é uma carta de Paulo a Timóteo, a Tito, são indivíduos. Filipenses são os cristãos que viviam na cidade de Filipos, né? Então, ele está falando para uma comunidade de cristãos. E aí ele diz assim: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. E já é a primeira coisa linda que a gente vê. É um homem encarcerado que diz: completai a minha alegria. Quer dizer, a alegria dele já era grande, mas ainda não era completa. A alegria completa viria de ele saber, de ele ter notícias de que nessa comunidade de Filipo, os irmãos estavam permanecendo unidos. Muito próximo do que Jesus falou na véspera da sua paixão, né? O senhor fez essa comparação dos evangelistas que viram por fora, né, descrever a parte histórica, e São Paulo viu a alma de Jesus na paixão, e Jesus falou que todos sejam um. Sim. E no lava-pés ele deu o exemplo, né? Façam assim entre vocês. Não seja como acontece no mundo,
as pessoas se oprimem, as pessoas pisam umas às outras. Entre vocês, não, né? Sejam servidores uns dos outros. Então, no fundo, Jesus, na véspera da sua morte, na noite em que ele foi entregue, Jesus está ensinando a gente a viver juntos. Vida cristã é vida crucificada e também é vida dada, é vida compartilhada. Não tem como ser cristão, não tem como ser de Cristo, não tem como andar com ele se isolando. O maligno sempre tenta dar um jeito de fazer a gente se isolar uns dos outros, né? Ele quer fazer força para fora. E Jesus está sempre fazendo força para dentro, né? Para o centro, né? Ensinando a gente a viver unidos. E é a mesma coisa, como você está dizendo, é a mesma coisa que Paulo diz aqui, né? Se vocês podem me dar um pouco mais de consolo e de alegria, me digam que vocês estão unidos. Dá uma sensação, Padre Antônio, como se fosse o testamento de Jesus. A gente, agora o senhor, repetindo, lendo de novo o versículo 1 de Filipenses 2, a sensação íntima que eu tive era como aquelas pessoas de antigamente, né, deixavam escrito, hoje em dia não fazem mais isso, né? O seu desejo final, o testamento de Jesus é esse, né? Que vocês permaneçam unidos. Sim. Unidade é o grande desejo do coração de Deus. Unidade. A gente às vezes embola muita coisa com essa palavra, né? Por exemplo, a gente pensa que unidade significa uniformidade. E não é, né? Uniformidade é que várias coisas ou pessoas têm uma mesma forma. Uhum. Unidade não é isso, né? Unidade são pessoas que às vezes têm formas diferentes de sentir, de pensar, de falar, mas que têm em comum algo que é mais forte e que as mantém num laço, numa comunhão que é mais profunda, que é mais intensa do que qualquer forma externa pode garantir. Né? Unidade é o grande desejo. Se a gente der uma olhadinha na Bíblia com esses óculos, eu vou dar uma olhadinha na Bíblia e vou ler a minha Bíblia sob essa ótica. A gente vai perceber que o tempo inteiro isso está girando na Bíblia. Obviamente, em primeiro lugar, que nós tenhamos unidade com Ele. Né? A forma mais perfeita de comunhão com Deus é unidade de vontade com Ele, que a nossa vontade seja aquilo que Ele quer. Né? Agora, quando a gente tem unidade com Deus, a nossa unidade com Deus, ela gera um fruto, que é uma unidade nova entre a gente. Por isso, os nossos relacionamentos humanos, eles são muito o espelho do nosso relacionamento com Deus. Se há unidade do nosso coração com o coração de Deus, a gente vai ter acesso ao coração de quem está ao redor da gente. A gente vai ser capaz de ter unidade com quem está em volta da gente. Se o nosso relacionamento com Deus está frouxo, perdido, quebrado, é muito provável que os nossos relacionamentos com as outras pessoas estejam do mesmo jeito. Né? Então, se a gente olhar para a Bíblia toda com essa lente, a gente vai perceber que todo o tempo o desejo de Deus é atrair e unir. Atrair e abraçar no coração dele e fazer de novo uma coisa só dessa humanidade que foi tão machucada e tão quebrada pelo pecado. Então, quando o apóstolo Paulo diz, completem a minha alegria permanecendo unidos, ele está fazendo eco à voz de Cristo na sua paixão. E aí ele diz, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Ele não está dizendo, andem com a mesma perna, primeiro a direita, depois a esquerda. Não, isso é uniformidade. Né? Ele está dizendo, tenham um mesmo amor, uma só alma, os mesmos pensamentos, os mesmos alvos, a mesma esperança, o mesmo modo de enxergar a vida com um olhar cheio do Espírito Santo. Tenham uma só alma. Cara, que coisa incrível, né? Só Deus pode fazer com que
pessoas diferentes têm uma alma só. Né? Ele faz isso num casamento. Né? Ele faz isso numa assembleia de cristãos que se reúnem para adorar. O amor de Cristo nos uniu. Né? Então, o amor de Cristo nos uniu. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Né? Fazer com que pessoas diferentes tenham uma só alma. Né? Um só profundo desejo íntimo, uma comunhão que seja mais forte que aquilo que gera diferenças. Esse é o trabalho dele. Desfazendo todo o pensamento contrário, isso que é o que normalmente mais a gente tem, né, Padre Antônio? Normalmente a gente está sempre achando, agora chega, não dá, isso não dá mais, não tenho condição. Parece que é uma constante em nós, né? Na nossa carne, na nossa natureza humana, né? Ter um sentimento totalmente diferente desse, né? Achar que é difícil e é lindo isso, né? São Paulo lendo, como o senhor falou, a alma de Jesus na sua paixão, pedindo isso. Na minha tradução da Bíblia de Jerusalém diz: levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma. Não, realmente, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória. Então, aí ele já dá uma explicação o que atrapalha essa unidade, né, Padre Antônio? No versículo 3, ele pega o lado negativo, ou seja, com o que a gente tem que tomar cuidado. Para né? não... Então, nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Padre Eita, Antônio, tem muita coisa. Padre Antônio, isso é uma coisa bem complicada e difícil de fazer. Né? Humanamente, ou pelo menos com a nossa natureza machucada pelo pecado, eu acho que é impossível. Mas com o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo vivendo em nós, aí as coisas mudam de figura. Né? Então, ele diz, nada façais por espírito de partido ou vanglória. Ou seja, por um sentimento, por um sentido, movidos por, isso é espírito, movidos por partido ou vanglória. Não faça nada que tenha como motivação esse tipo de coisa. Aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, olha a palavrinha, Padre Antônio, nada fazendo por competição e vanglória. Aí ele já abre assim Sim. O entendimento dessa palavra partido aí. Exato. Competição é uma palavra bem clara, né? Se você parar para pensar, quando há uma eleição, partidos competem por uma posição. E São Paulo está dizendo que nas comunidades de vocês, nada se faça movido por esse sentimento que a gente tem do nosso partido, que no fundo está competindo com o de vocês. Uhum. Então, para que a gente ganhe, vocês têm que perder. Então, nós estamos não querendo conquistar vocês, mas nós estamos competindo com vocês. Por esse tipo de motor, não se deixem mover, não se deixem levar. E isso, para todo cristão, é um primeiro desafio importante. Eu preciso ser capaz de vasculhar o meu próprio coração e discernir qual é o espírito, qual é o motor que está me empurrando quando eu vou dizer ou fazer algumas coisas. Se eu percebo que há um espírito de partido, de competição, de vanglória, eu preciso parar. Porque eu não estou sendo movido pelo motivo melhor. E em algum momento eu vou tomar atitudes que não vão ser boas, eu vou dizer palavras que não vão ser boas. Vanglória é uma glória vã, inútil. Né? Não é uma inútil. Não é, a glória de Deus, né? Não é um glória a Deus como a gente proclama na missa, né? A cada domingo, né? Mas vanglória é uma glória, gostei disso, uma glória inútil. É o que as pessoas pensam de mim, é a minha imagem.
é aquilo que eu vendo, né? A meu próprio respeito. Não faça nada tendo você próprio ou a fantasia que você tem a seu respeito como centro. Isso para nós é um desafio grande, porque a nossa tendência atual é de fazermos as coisas nos vendo como centro, ou nos colocando no centro, ou excessivamente preocupados com aquilo que alguém pode pensar de nós, ou querendo que com aquilo que a gente diz ou faz, nós sejamos notados. Quando, na verdade, tudo isso é vanglória. O problema é que, por causa dessa vanglória, às vezes a gente não tem pudor de, inclusive, ferir a glória de Deus, que não é vã, né? A gente corre o risco de deixá-la em segundo plano. A gente corre o risco de se servir do serviço a Deus para, de repente, ser notado, ser aprovado, para alimentar a ideia que as pessoas possam ter a respeito da gente, de que a gente é muito capaz, ou de que a gente é muito santo, sei lá. E São Paulo diz que quando você perceber que você está fazendo alguma coisa por isso, não entra nessa, não. Rearrume seus motivos. Rearrume seus motivos. Não faça só as coisas certas, faça também pelos motivos certos. Rearrume por dentro. Às vezes basta rearrumar por dentro, mas ter clareza dessas coisas. E isso é que é o desafio. É a gente ser capaz de discernir. Ou seja, essas coisas todas dentro da gente, elas vêm muito emboladas. É a vontade de servir, é a vontade de fazer isso ou aquilo, misturada com a vontade de ser notado, com a vontade de ser admirado. Então, São Paulo diz, percebam quais são os espíritos, o que está movendo vocês a fazer as coisas, e separem essas coisas, fiquem com aquilo que é bom, alimentem o que é bom, mas não deem atenção demais a coisas que não valem a pena. O Padre Antônio, enquanto o senhor falava isso, rapidamente eu percorri assim e lembrei de alguns santos, né? Aquela santa brasileira, que na verdade ela é italiana, mas foi a primeira santa... Santa Paulina. Santa Paulina. Ela fundou uma congregação e depois tiraram ela e colocaram outra pessoa, mais ou menos... Isso aconteceu... Vários santos, né? Lembrei de São Francisco de Assis. Helena Guerra foi a mesma coisa. Mudaram tudo, quer dizer, a pessoa fundou, Deus deu... então, às vezes, o Senhor permite que chegue a esse ponto, né? Da pessoa esvaziar esse nível, né? Abrir mão de tudo, deixa uma outra tomar conta daquilo que Deus inspirou a esses santos. Eu acho que são vários santos nessa situação. Eu lembrei dela e de São Francisco de Assis, eu sei que tem outros também. Eu acho que eles experimentaram isso aqui, né, Padre Antônio? As possibilidades eram, vou fazer algo por espírito de partido. Então, se tem alguém querendo tomar aquele lugar, eu vou brigar pelo lugar. E aí vou fazer um racha. Ou então, eu creio que essa obra é de Deus, não importa que eu esteja na frente. Ele vai cuidar da obra se ele encontrar instrumentos adequados. E eu quero ser um instrumento adequado. Logo, eu não vou competir com outra pessoa nesse momento. Abrir mão, em alguns momentos, pode parecer humanamente algo muito doido, né? Como? Você deu início para o negócio, essa pessoa está querendo pegar o seu lugar, vai lá e briga com ela. Mas, às vezes, abrir mão e perder pode ser a única coisa que faça da gente um instrumento adequado nas mãos de Deus naquela situação. E o depois, e o fruto, e a eficácia disso, é algo que Deus mesmo vai se encarregar de fazer. Mas o que me torna um instrumento adequado nas mãos de Deus, na situação que eu estou vivendo hoje? A gente discerne as coisas na vida dessa maneira. Né? Nesta situação que eu estou vivendo hoje, o que me torna um instrumento adequado nas mãos de Deus? Que eu insista, que eu parta para a briga, que eu assuma um espírito de partido do lado de quem vocês estão e cobre isso das pessoas, ou que de repente eu dê um passo atrás, abra mão de algo, porque eu de verdade acredito que a obra é de Deus, e eu sei que fazendo assim, eu vou estar fazendo as coisas do jeito dele. E ele também, do jeito dele, vai fazer com que tudo em algum momento
concorra para algo melhor. Então, quer dizer, Padre Antônio, que muitas vezes, para eu fazer a vontade de Deus, ao contrário do que às vezes eu penso, eu preciso dar um passo atrás. Né? A obra de Deus não precisa de forçações de barra. Eu não preciso entrar com o pé na porta para fazer a obra de Deus. Não precisa, nunca, nunca. Não quer dizer que a obra de Deus ela avança sem problemas. O Evangelho mostra isso pra gente. Mostra que não. Toda a obra, tudo que Deus faz nessa terra é marcado com o sinal da cruz. Agora, o fato de passar por dificuldades não significa que uma obra não é de Deus. Agora, se alguma coisa é movida por espírito de partido ou vanglória, esta coisa não é de Deus, ponto. Entendeu? Então, discernimento, Laura, que é uma palavra muito usada hoje, o Papa Francisco usa muito essa palavra, tem a ver com esse tipo de coisa. É uma situação concreta, pontual, na qual eu preciso fazer aquele elenco de prós e contras, mas não tendo como critério o que eu ganho com isso, mas o que agrada mais a Deus. Quando eu consigo fazer uma listinha de prós e contras, tendo como critério o que agrada mais a Deus e não o que eu ganho com isso, eu vou ter um discernimento no Espírito Santo. E aí, certamente, eu posso ser marcado pelo sinal da cruz, eu posso ter que abrir mão de algo, dar um passo atrás, mas eu não vou me envolver, eu não vou ser movido por espírito de vanglória, de partido ou qualquer outra coisa do tipo. Isso, Padre Antônio, falando assim como o senhor falou, eu sei que não é algo tranquilo, facinho de fazer, é algo que, na prática, exige essa... Aqui, ele fala aqui de um despojamento de Jesus. Eu sei que tem uma outra palavra mas é isso. Exige um despojamento, né, Padre Antônio? Pois eu acho que essa segunda parte do versículo 3, ela é muito importante, porque isso daqui é a cara de Jesus, né? Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Essa humildade que ensina a gente a ver os outros como mais importantes, é esse despojamento do qual você falou, e é o jeito como o Filho de Deus veio viver na Terra. Eu fico encantado com a possibilidade de imaginar, né? Jesus, numa manhã, sentado lá onde hoje é o Santuário das Bem-aventuranças, aquele morro bonito, que dá bem de frente assim para o Mar da Galileia. Né? Jesus sentado lá em cima, depois de ter passado uma madrugada em oração. Eu fico imaginando Jesus vendo o povo começar a subir aquele morro na direção dele. E aí Jesus vê uma pessoa subindo com muita dificuldade, alguém com muletas. Depois Jesus vê ali umas moças faladas na cidade, subindo juntas, umas 3 ali. Depois Jesus vê... Cobrindo o rosto, talvez. Depois Jesus vê uma família trazendo, amarrado, um homem violento, endemoniado. Depois Jesus vê um cobrador de impostos, assim, com uma roupa mais bonita. Depois Jesus vê um grupo de gente bem miserável, bem sujinha. Depois Jesus vê uns amigos trazendo um outro numa maca. Jesus vai vendo aquela turma subindo, porque era essa turma que ia atrás de Jesus. E de repente Jesus olha para eles e diz: Pai, os teus convidados estão chegando para o banquete. Vou servi-los. Eu vim a esse mundo como aquele que serve. E aí Jesus olha aquelas pessoas, porque ele depois disse isso aos apóstolos. Eles são mais importantes do que eu. Eles são os teus convidados, Pai. Eu sou aquele que passa servindo. Foi desse jeito que Jesus passou toda a sua vida sobre a terra. Ele olhava as pessoas com essa humildade que considera os outros mais importantes que a gente mesmo. Jesus olhava para essas pessoas como os convidados do banquete do reino e olhava para si próprio como o servo, o servente,
A tarefa dele era não deixar faltar nada para ninguém. O Pai tinha preparado uma provisão para essas pessoas e a tarefa de Jesus era colocar a mesa. Então Jesus olhava para essa gente de verdade como mais importante. Eu estou aqui para servi-los. E é o Filho de Deus que se vê assim. Padre Antônio, isso muda tudo, a gente trazendo para uma realidade do aqui e agora, tipo, a gente está numa comunidade, né, Bom Pastor, então eu tenho um serviço aqui, o Geraldo tem outro ali, isso muda tudo, a gente vê a missão que Deus nos deu, o trabalho que a gente desempenha na comunidade com esse olhar, isso muda tudo, Padre Antônio. Muda tudo, muito, muito mais, né? Muda tudo, literalmente. Muda tudo. Muda. Porque, de repente, você pode imaginar isso. Porque a tendência humana, como a gente falou, pela nossa natureza machucada pelo pecado, é achar que a gente é mais importante. Então, se uma pessoa vem ter comigo, por exemplo, se eu sou um profissional de alguma área de trabalho, sei lá, psicólogo, advogado, eu sou o mais importante. O cliente está vindo me procurar. Eu tenho algo que ele não tem. Então, de alguma maneira, sabe, eu estou por cima, né? Quando, na verdade, a cabeça de Jesus funciona de outro jeito. É o contrário disso. Não, essa pessoa que está vindo aqui, agora, ela é a mais importante para mim. Nossa. Então, agora, o potencial que eu tenho, o que eu recebi, a minha formação, é para eu colocar a serviço dessa pessoa. Isso serve para um ambiente de trabalho, serve para uma igreja, serve para a família da gente. Né? Então, vem uma pessoa aqui, eu sou o padre, ela que se vire, ela tem que encaixar no... Não. Como é que eu posso tentar ajudá-la? Como é que eu posso tentar facilitar as coisas para ela? E a mesma coisa em casa, né? Uhum. Essas pessoas têm que se tornar o que eu acho que elas têm que ser. Muita gente passa a vida inteira querendo torcer as pessoas para as pessoas virarem o que elas querem que as pessoas sejam. Óbvio que isso não dá certo, né? Mas a gente passa muito tempo fazendo isso. E, de repente, Jesus ensina a gente a dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que eu posso fazer hoje para alegrar o dia dessas pessoas? Para facilitar um pouco a vida delas? Pronto. São maneiras simples de fazer a cabeça da gente funcionar mais do jeitinho que a cabeça de Jesus funciona. Humildade, portanto, né? Essa palavra ela não está muito na moda. Quer dizer, ela está na moda às vezes, mas de uma maneira meio comercial, né? Estou vendendo um curso para fazer de você o líder do século. Seja um líder humilde, você será o melhor de todos. Meio esquisito. Meio esquisito. A coisa vai um pouco por aí. Né? Fica uma coisa meio falseada, né? Porque, na verdade, não é isso. Né? É de verdade considerar, agora essa pessoa é o mais importante aqui. Então, eu vou fazer algo que eu tenho em mim, é para que isso possa fazer bem a ela. É para o benefício dela. E de repente, por esse caminho, a gente entende melhor o que é humildade. Né? É colocar-se no lugar daquele que serve. Jesus falou tanto disso. Né? Então, humildade é uma virtude cristã fundamental. Todos os nossos santos sempre tocaram muito nessa tecla, né? De que a verdadeira humildade é o diferencial do nosso comportamento cristão. Então, é um desafio e tanto. Olha, o versículo 4, que beleza. Isso que eu ia pedir. Não sei como é que está aí na sua tradução, na sua versão, que é da Ave Maria. Aqui na Bíblia de Jerusalém, Padre Antônio, está completando, né? Nem cuidando cada um do que é só seu, mas também do que é dos outros. Como é que está aí, Padre Antônio? Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Eu gostei disso aqui, cada um cuidando, tem um passo a mais, né? Cuidando cada um, não do que é só seu, mas também do que é dos outros. Que aí já dá um olhar um pouco a mais, né, Padre Antônio? No caso, esse exemplo que o senhor deu, né, da família, e mesmo aqui numa igreja, num relacionamento de comunidade, de igreja, né, cuidar
Eu venho aqui, a minha função é essa, eu tenho que fazer isso, não importa. Não, 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 dá licença, agora é a minha vez. Isso aqui me pediram para fazer, o padre pediu para fazer isso. E aí eu não estou nem aí preocupada como é que está o serviço do outro, porque eu tenho que fazer o meu. E aqui ele fala isso, né? Cuidando não só do que é seu, mas também do que é dos outros. Isso poderia resolver uma série de conflitos que a gente tem, né? Lá na igreja, lá na nossa paróquia, eu brinco muito com o pessoal. Essa frase aqui resolveria todos os nossos problemas de briga por causa de sala. Ah, é? Por exemplo, né? Dando exemplo, né? Isso acontece em igreja, acontece de outras maneiras em todo canto, né? A gente tem um determinado espaço físico que não se expande nem se retrai a cada dia, né? É o mesmo sempre, né? E há dias em que a gente tem mais atividade do que aparentemente espaço. Bom, seria assim até o momento em que a gente tentasse fazer com que Filipenses capítulo 2, versículo 4 fosse colocado em ação, né? Agora, se ao invés de cada um pensar qual vai ser a sala que eu vou usar, ou então brigasse com o outro, mas a gente sempre usa essa sala aqui, vocês estão querendo usar essa sala hoje e não pode. Se a gente pensasse, bom, como é que eu posso fazer para resolver o problema do irmão do outro grupo, que precisa de uma sala para ele, que precisa de um espacinho para o trabalho dele. Se a gente começasse a pensar dessa maneira, rapidinho, eu acho que aparecia sala para todo mundo. Uhum. Porque, sabe, a gente ia começar, bom, o meu irmão, ele aqui está precisando, são tantas pessoas, olha, dá para ter aqui, coloca aqui, vocês são mais do que a gente. Essa sala é maior, então ela tem que ficar para vocês. Nós somos menos, a gente pode ficar com uma sala menor, ou a gente pode ficar num ambiente menor. Uhum. Olha, tem 2 grupos aí pequenos, a sala é grande, não vai atrapalhar. Podem ficar os 2 na mesma sala, não tem problema, a gente não briga não, pode ficar, não vai atrapalhar não, pronto. Mas quando a gente se fecha e todo o foco da gente está só nos nossos próprios interesses, todo o resto vira ameaça e problema. E aí, a gente vai estar competindo, né? Competindo por sala, por espaço, por tudo, né? Aí voltamos ao início do texto, né? Vamos estar trabalhando por competição, né? Por espírito de partido, já sabendo que não estamos fazendo a obra de Deus. A gente pode estar trabalhando na mesma igreja, a gente pode estar fazendo coisas que tenham como conteúdo Deus, mas a gente não vai estar fazendo do jeito de Deus. E o que faz uma obra ser de Deus ou não é o jeito como ela é feita. Do jeito de Deus. Eu acho que isso aí é o que está no versículo 5, que Padre Antônio, como é que é isso? Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Esse versículo, Filipenses 2,5, que parece que tem algumas pessoas que chamam de hino, né? Eu já li isso em algum lugar, que tem alguns teólogos que falam que isso aqui é um hino. Ao mesmo tempo que ela me atrai, me chama, me seduz, eu quero, mas ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, como é que eu vou ter o mesmo sentimento de Cristo? Tudo bem, ela me leva... Peraí, agora, Laura, nessa situação, como é que seria o sentimento de Cristo? Então, essa frase, tende o mesmo sentimento de Cristo, ela me leva sempre a um discernimento a cada instante, porque se eu for pensar nesse versículo a cada instante, ou pelo menos, vamos dizer assim, em 4 momentos ao longo do dia, eu estou fazendo assim um discernimento maravilhoso, porque eu parar, tende o mesmo sentimento de Cristo. Me ajuda aí. O que os teólogos falam que significa essa frase, Padre Antônio? Significa o que está na frase seguinte. Olha só. Desde o início, Jesus está falando... Paulo está falando de um tema. Uhum. Uma comunidade de cristãos, né, que devem permanecer unidos. Uhum. Então, por favor, não briguem. Por favor, caminhem juntos. Por favor, não descartem um ao outro. Por favor, não se dilacerem. É disso que ele está falando desde o início. Ele pede que tenham um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Ele pede que não façam nada por competição, partido, vanglória, mas que eles aprendam com a virtude da humildade a olhar um para o outro
como se o outro fosse mais importante. Que ninguém olhe só para si mesmo, para os seus próprios interesses. É nesse contexto que Paulo está falando. E aí ele diz, tenham o mesmo sentimento de Cristo. É dentro desse contexto. Eu acho que a pontuação melhor que poderia ajudar a gente a entender o que ele está falando é se no final dessa frase, ao invés de colocar um ponto final, o tradutor tivesse colocado 2 pontos. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. 2 pontos. O meu tem 2 pontos. Tem, ótimo. Na Bíblia de Jerusalém. É isso. Então, como é que eu descubro qual é o sentimento de Cristo? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a condição de escravo, assemelhou-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos já aqui embaixo já, né? Então, esse é o sentimento. O que é sentimento aqui? Tende o mesmo modo de viver de Cristo. Aqui ele não está falando de sentimento como a gente costuma imaginar. Tende o mesmo modo de viver de Cristo. Sendo de condição divina, não tomou isso como uma usurpação, mas se humilhou, se aniquilou, se fez semelhante a nós, morreu, uma morte de cruz. São Paulo está aqui, é a paixão de Cristo. Ele está mostrando... Esvaziou-se, assumiu a condição de servo. Né? Isso é o sentimento de Cristo. Por isso, por isso já é a consequência, mas o sentimento de Cristo é esse. Descer para levantar a gente. Isso é humildade. O sentimento de Cristo, o modo de viver de Cristo é esse modo de viver chamado humildade. Humildade não era uma virtude a mais para Jesus. Humildade era o modo dele se portar na terra. Então, todo o tempo ele estava descendo para levantar aqueles que estavam ao lado dele. E ele fez isso de maneira irreversível na cruz. Na cruz, Jesus foi elevado da terra, mas ao mesmo tempo ele estava no ponto mais fundo, né? Lá na Terra Santa, a gente fica em Jerusalém, e aí quando a gente quer visitar a cidade de Jericó, que é famosa, né? Jerusalém fica numa serra. A gente começa a descer, aí a gente chega no nível do mar. Só que Jericó fica numa fenda geológica, então você começa a descer para baixo do nível do mar. Então, eles fizeram em vários lugares da estrada algumas setinhas mostrando. Aqui estamos a não sei quantos metros abaixo do nível do mar. Você imagina que Jesus na cruz, ele foi exaltado, mas ao mesmo tempo, na alma, ele estava descendo. Né? Ele estava descendo para encontrar a gente lá no famoso fundo do poço, na morte, na vergonha, no pecado, na solidão. Jesus foi buscar a gente para nos levantar com ele. Esse é o sentimento de Cristo. Era assim que Jesus fazia tudo, enquanto ele vivia visivelmente na terra. Então, se eu quero ter o mesmo sentimento de Cristo, como Paulo diz, tenha o mesmo sentimento de Cristo, eu preciso cultivar esse hábito de descer. Mas descer para quê? Para levantar quem está do meu lado. Para erguer quem está do meu lado. Esse foi o trabalho de Jesus até a sua morte. E se a gente parar para olhar ao longo da história daqueles que seguiram a Jesus, aqueles que seguiram Jesus mais de perto, todo o tempo faziam isso. Levantavam quem estava do lado. Né? Abaixavam-se, né? Sabe quando a gente brincava quando era criança, né? Fazer assim para o outro subir? Né? Abaixavam-se para poder levantar, para dar aos outros a possibilidade de serem erguidos na sua dignidade, a experimentar o dom da fé. Isso é erguer o outro. Né? O erguer o outro não é bajular o outro, não é elogiar o outro. Erguer o outro é ajudar o outro a reconhecer que ele é um digno filho de Deus, ajudar o outro a buscar as coisas do alto. E às vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que ser suporte para o outro. Né? Então, esse é o sentimento de Cristo. Foi assim que ele passou pela terra. E eu, como é que estou passando pela terra? Né? São João diz na primeira carta, tal como Jesus sois vós agora sobre a terra. Meu Pai, será que é isso mesmo? Né? Então,
qual é o movimento que eu estou fazendo nessa terra, né? Jesus fez esse movimento. Qual é o movimento que eu faço, né? Aí depois, a partir do versículo 9, Paulo então mostra, né, o resto da obra, né? Por isso, por causa disso, por causa desse sentimento cultivado de humildade, de descer até o fim, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória. Então, Jesus fez isso e o Pai Celestial fez isso. É o avesso do que o mundo ensina pra gente. Totalmente, Padre Antônio. É o avesso. Totalmente. O mundo nos enlouquece, ele nos dá vertigem, querendo puxar a gente numa montanha-russa que faça isso, e rápido. Né? E aí, esse mesmo mundo que parece que nos alça com uma montanha-russa, de repente faz isso. Né? Deus faz o contrário. Né? Então, em Cristo Jesus, ele nos ensina a descer. Mas, na medida em que a gente desce, a gente experimenta aqui dentro ser levantado por ele, sustentado, erguido por ele. Isso não significa fazer coisas esperando. Não, o pessoal às vezes bota na internet, né? Me diz o dia em que os humilhados serão exaltados, né? Já vi esses ainda não memes? vi, não. Ah, tem. Eu acho que no dia que os humilhados foram exaltados eu estava de folga. Agora, o pessoal faz essas piadas. Piada, né? Mas as pessoas imaginam que é isso, né? Eu vou me comportar bem direitinho e vou me humilhar. Porque aí Deus vai me pegar e vai botar... E ainda, dependendo da música que a pessoa ouve, ela ainda diz... E aí todo mundo que achou que não ia dar em nada vai ter que me engolir, vai ter que ver que eu estou lá no alto. Que tem umas músicas gospel assim, né? Vingança crente, né? A pessoa vai ter que ver que eu tô lá em cima. Ai, meu filho, tu não entendeu nada. Aqui dentro tu tá estagnado. Água paradona, criando dengue, né? Porque não é nada disso, né? A gente não... Com Deus não se brinca, a gente não engana a Deus, né? Ele perscruta rins e corações, né? Então ele sabe o que está se passando aí. Não é um faz de conta. Não é um faz de conta. Porque eu no fundo, lá na frente, ele vai me fazer ganhar. Que é isso? Não é por aí. É de verdade aqui e agora eu estou disposto a seguir o meu Salvador. E o caminho que Jesus me ensina é esse. É descer para levantar os meus irmãos. Na medida em que eu faço isso, já desde agora, o meu Deus me ergue, me levanta, né? Me faz ter um olhar que enxerga mais longe, né? Me faz ver o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso vale a pena. E vida que segue. Mas me parece nessa passagem que a gente está vendo Paulo descrever a paixão de Jesus. Padre Antônio, eu me lembrei daquela música que eu acho que a gente não canta há muito tempo, não sei se o senhor lembra, tem gente que não gosta dela e põe abaixo, muito mais abaixo, a gente, né? Porque não lembra dessa música? E põe abaixo. Eu acho que eu nunca tive uma compreensão dela como agora, né? É isso aí. Filipenses 2... é um caminho de abaixamento, né? Como Nossa Senhora, né? Como tantos santos, como foi com Jesus. É um caminho de abaixamento. É um chamado com tanta ternura que o Pai, nosso Pai, nos faz com Filipenses 2. E olhando para Jesus, a gente consegue, na força do Espírito Santo, fazer esse abaixamento, né, Padre Antônio? E a gente vai descobrindo aos poucos, que eu acho que toda pessoa que tem um pouquinho de juízo, à medida que vai vivendo, vai começando a perceber o verdadeiro valor que as coisas têm, né? E a gente vai vendo que é nesse trabalho de descer, se esvaziar, para criar espaço para outras pessoas, é nisso que a vida é bonita, né, cara? São João Batista falou isso, né? É preciso que ele cresça e eu diminua, né? A respeito de Jesus. Né? O resto, porque o mundo joga a gente
debaixo da influência do espírito de competição. E aí a gente acha que só está completo se tiver mais um título, se tiver mais um reconhecimento, se tiver um pouco mais de grana. E nunca tá, né? Porque isso não acaba nunca. Né? E, na verdade, isso endóida qualquer um. Sabe? Porque isso te faz sair da lógica do que de verdade faz a vida ser bonita. Que é a possibilidade de fazer bem a alguém, fazer algo bom, não porque você está num determinado lugar, recebeu um determinado título, ou tem algum cargo, mas porque você tem potencial para isso. Sabe? É porque Deus te fez capaz de bem, né? Se você perde isso de vista e só pensa em, não, eu vou fazer algo porque eu vou chegar ali, sabe? O tempo inteiro é um calculismo tão grande, você falsifica a vida e o que tem de mais bonito nela. Então, na verdade, todo esse caminho do evangelho, que é um caminho difícil, mas que é o caminho seguro, é um caminho de levar a gente a reconhecer o que de verdade é bonito na vida, sabe? Faz a vida valer a pena, né? E, ao mesmo tempo, ser libertos dessa pressão que o mundo impõe sobre a gente. Poder ser livre disso e poder agir com liberdade interior, semelhante a Cristo, para agradar a Cristo. Nossa, isso daí não tem preço. Então, quem sabe hoje o Senhor não quer tirar esses fardos insuportáveis dos ombros da gente, né? Essa forma na qual o mundo nos pressiona e nos ajudar a ter o mesmo sentimento de Cristo, que não vivia de sobressaltos, que não olhava para as pessoas como ameaças para ele. Engraçado, né? Herodes olhava para Jesus como uma ameaça para ele. Pilatos olhava para Jesus. Jesus não olhou para ninguém como ameaça para ele. Ninguém. Era um homem livre. E é desse jeito que Deus quer que a gente seja, livre. Mas essa liberdade significa arrancar de cima da gente um monte de coisas às quais a gente às vezes se agarra, né? Então, solta. Às vezes, é só o que a gente precisa fazer. Quem sabe a gente pode fazer isso hoje. Soltar essas amarras. Né? Amém. Beleza, Laura? Será que foi? Beleza, Padre Antônio. Nossa. Vamos nós. Filipenses, que beleza a gente... E pensar aquilo que o senhor falou no início, né? Que São Paulo escreveu essa imagem, essa visão espiritual que ele teve da paixão de Jesus, que é isso que está aqui em Filipenses 2, na prisão. Aí a gente passa a amar mais ainda, né, esse trecho da palavra de Deus, saber que ele escreveu. Então, como São Paulo fez isso na prisão, eu também posso ter uma palavra como São Paulo teve quando tiver, né, nas prisões, seja do que for. Isso aí. Coragem, povo de Deus, vale a pena, hein? Vamos nós, aprendendo com o Senhor e deixando Ele transformar o nosso coração, né, cada dia mais parecido com o coração dele. É isso que importa. Amém, né? Padre Antônio. Tamo junto. Amém. Gente, brigadão pela sua partilha, sua presença com a gente aí de coração. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Tchau, irmãos.